Muito boa noite. Nós estamos dando início a mais um Diálogo ANSUR. Diálogo ANSUR é realizado pelo Instituto Sul-Americano para a Cooperação e a Gestão Estratégica de Políticas Públicas e tem sempre a parceria do Fórum 21 e do portal Rede Estação Democracia, do Rio Grande do Sul. Nós tivemos, há poucos dias atrás, a visita oficial do presidente Xi Jinping, e nessa visita oficial foram assinados vários protocolos. Entre esses protocolos, foi assinado um plano de cooperação do governo da República Federativa do Brasil e do governo da República Popular da China para o estabelecimento de sinergias entre o Programa de Aceleração do Crescimento, o Plano Nova Indústria Brasil, o Plano de Transformação Ecológica e o Programa Rotas de Integração Sul-Americana e a iniciativa Cinturão e Rota da China. Essa iniciativa chinesa já conta hoje com a adesão de um conjunto bastante grande de países da América Latina, né? São 21 países da América Latina que já aderiram ao projeto Cinturão e Rota, e, no caso brasileiro, em que a pressão vinha se exercendo de maneira crescente, a opção foi não exatamente de uma simples adesão do Brasil ao programa Cinturão e Rota, conhecido como Rotas da Seda, mas, fundamentalmente, a proposta de criação de sinergias entre o projeto chinês, né, e uma série de outras iniciativas. Uma delas, em particular, que é essa Rotas de Integração e Desenvolvimento da América do Sul, é um projeto que vem sendo desenvolvido no âmbito do PAC, capitaneado pelo Ministério do Planejamento. Ele vem já sendo discutido, já tem uma série, já tem uma proposta de 5 rotas, rotas essas que interconectam o conjunto dos países da América do Sul e cujo desenho vem sendo discutido pelo governo brasileiro com os governos dos demais países fronteiriços. Nós vamos tratar desse tema hoje, contando com 2 participações importantes. Uma delas é o Pedro Silva Barros. O Pedro Silva Barros é do IPEA, é técnico de planejamento e pesquisa do IPEA, é editor da revista Tempos do Mundo e coordenador do projeto Integração Regional, o Brasil e a América do Sul. Ele foi também diretor de Assuntos Econômicos da Unasul e foi professor do Departamento de Economia da PUC São Paulo e da Universidade de los Hemisférios, em Quito, no Equador. E teremos também conosco o Samuel Spellman, que é professor e coordenador do curso de especialização em China Contemporânea na PUC Minas, pesquisador da China Working Group, International Initiative for Promoting Political Economical, e da School of African and Oriental Studies University of London. Para dar início aos nossos trabalhos, eu vou solicitar, então, que o nosso presidente do Instituto ANSUR, Vicente Trevas, faça a abertura e as boas-vindas às pessoas que estão conosco. Vicente, por favor, com você. Muito obrigado, Granato. Granado, muito boa noite a todas e todas e aqueles que irão assistir pelo YouTube essa importante sessão dos diálogos AMISUR, né? Primeiro dizer que contar com a participação do Pedro, né, e do Samuel é um casamento, quer dizer, é uma convergência muito positiva, porque nós teremos 2 olhares atentos, né, olhares muito qualificados sobre essa questão levantada, apresentada e objeto da nossa sessão de hoje, tanto um olhar a partir da dinâmica brasileira, ambas, né, brasileira e sul-americana, né, e também alguém para ajudar a explicitar a sensibilidade chinesa e a percepção chinesa dessa relação, né? E como o Granado assinalou, nós temos entre nós, o Pedro Barros é um grande pensador, é um grande pesquisador e um grande operador da nossa questão da integração sul-americana, da integração regional, né?
E o Samuel é um estudioso atento, né, da dinâmica da República Popular da China, e, portanto, eu acho que teremos esses dois olhares esclarecedores para uma questão que, na cena pública brasileira, na conjuntura presente, é portadora de polêmicas, e eu diria mais do que de polêmicas, de entendimentos de curta visão e de curto alcance, né? Eu acho que a sessão de hoje poderá nos ajudar a pôr em perspectiva, né, o significado da visita oficial de Estado do presidente Xi, os acordos assinados e os movimentos e as realizações que a China está fazendo no conjunto do continente sul-americano e também da nossa dinâmica latino-americana e caribenha, né? É, de toda maneira, eu queria solicitar ao Pedro, né, e ao Samuel que nos ajudasse a compreender, Pedro, de um lado, o seguinte: como o nosso país, como os interesses nacionais, como o governo Lula está procedendo e qual a estratégia desses procedimentos, né? E do lado da China, qual é a aposta que ela está fazendo em relação à construção, à consolidação dessa relação Brasil e China, né? Por exemplo, eu noto uma profunda sensibilidade do governo chinês aos nossos condicionamentos geopolíticos brasileiros, né? Nós estamos na América do Sul, nós estamos nas Américas, estamos sob uma área, uma geografia tutelada pelo Império Americano no momento de grande complexidade desse país, com o que já está fazendo e aquilo que será feito a partir da nova presidência americana, né? Por outro lado, também, nós estamos num momento muito importante da retomada dos investimentos no país, e aqui o Granado explicitou que uma das questões centrais desses diálogos Brasil-China é justamente estabelecer as relações entre o PAC, a nova indústria, a integração bioceânica com a Rota da China. Então, nesse sentido, eu acho que teremos uma oportunidade de, primeiro, qualificar as informações que os dois pesquisadores são conhecedores, né? Integrar suas reflexões que refletem um amadurecimento de reflexões e de conhecimento, né? E, portanto, eu acho que nós sairemos mais esclarecidos sobre a complexidade e as apostas, né, que estão sendo conduzidas nessa agenda aqui anunciada. Muito obrigado. Passo a condução dos trabalhos ao Granado. Obrigado, Vicente. Então, já imediatamente nos trabalhos, eu passo para o Pedro Silva Barros. Pedro, com você, por favor. Muito obrigado, Granado. Boa noite. Vicente, agradeço mais uma vez o convite do Ansur, Instituto Ansur, para discutir e conversar e debater esse tema importante, né? Relação Brasil, América do Sul, China, principalmente infraestrutura, energia e financiamento. Saúdo também o professor Samuel e todos os colegas, vários dos quais a gente já conversou anteriormente, né? Já há alguns anos, sobre as rotas, sobre os corredores, a importância de se organizar uma rede de infraestrutura na América do Sul e também alguns debates sobre a China. O momento, e eu vou tentar me concentrar na posição do governo brasileiro, né, que foi o sugerido pelo Vicente, né? O que está se pensando, de acordo com os nossos interesses nacionais, para essas questões, nesse momento tão especial, particular que a gente está vivendo, né? Acelerada a história aí nesse momento. O Brasil assumindo a presidência do BRICS, o BRICS num momento de expansão
e de fortalecimento de algumas agendas, que não vai ser fácil, nem a expansão, nem o fortalecimento das agendas. Também, na semana que vai ter uma reunião do Mercosul, que vai estar em pauta o acordo com a União Europeia, que a gente já discutiu aqui também em outras sessões, não necessariamente um avanço substantivo, mas a discussão sobre ele é muito próximo da posse do novo presidente dos Estados Unidos, que já apresenta algumas sinalizações, algumas críticas, outras nem tanto. Vou comentar sobre isso também. E logo depois, né, poucos dias depois da reunião do G20 no Rio de Janeiro, da vinda de vários chefes de Estado ao Brasil e da visita de Estado do presidente Xi Jinping a Brasília, né? Então, acho que a gente está num bom momento para refletir sobre o tema. Eu vou colocar algumas questões que já foram apresentadas em outras sessões, que é o diagnóstico da região. A gente está num momento muito difícil para a integração, né? Eu estou aqui em Bogotá para uma das poucas atividades, né? Poucas não, mas é um período difícil para as atividades do Consenso de Brasília, do espaço que reúne os 12 países da América do Sul sobre infraestrutura e transporte. É um seminário que acontece, uma oficina que acontece amanhã e depois de amanhã aqui na Colômbia, liderado pela Colômbia, que exerce a presidência pro tempore do Consenso de Brasília nesse semestre. A gente tem uma região muito fragmentada politicamente, tanto entre os países como dentro dos países, né? Então, o tema uma polarização muito forte também dentro dos países que dificulta grandes consensos sobre integração regional. E uma região que tem diminuído a sua interdependência econômica. O comércio intrarregional está caindo e boa parte dos setores que eram mais integrados estão se desintegrando. Inclusive, parte disso tem uma relação com o avanço da presença chinesa aqui e da forma como a gente não organizou bem ou não nos preparamos bem para recebê-lo. Ao mesmo tempo, há mudanças no Brasil importantes, né, um avanço da produção mais a oeste, mais em direção ao Pacífico, num período aí de 25 anos de rápido reequilíbrio do comércio internacional, diminuindo o peso relativo do Atlântico Norte, aumentando aceleradamente o peso relativo da Ásia-Pacífico. Hoje, o Brasil dirige a maior parte de suas exportações para a região da Ásia-Pacífico, diferente do que foi os nossos primeiros 180 anos ou 190 anos de história independente. A posição do Brasil, na minha avaliação, né, em relação ao mundo, isso não apenas nessa conjuntura, a posição estrutural que o Brasil deve ter é de não alinhamento ativo, né? Resumidamente, o que seria isso? Manter e fortalecer agendas positivas com os principais polos de poder e prioridade inequívoca para a integração regional. Então, se a gente lembrar, a gente discutiu isso em outras sessões também, Granado, Trevas, todos lembram, o presidente Lula assumiu, logo em fevereiro do ano passado, foi a Washington primeiro, em seguida a Pequim, algumas capitais europeias, um pouco antes, ainda em janeiro, ao Uruguai e Argentina, essa semana ele vai estar no Uruguai, indicando os principais polos de poder que quer uma agenda positiva, mas a prioridade é a integração regional e seria mal visto pelo Brasil ingerências no sentido de evitar que alguns países participassem desse esforço conjunto que é o Consenso de Brasília. O ano passado foi possível organizar em uma mesma mesa os 12 presidentes. Aí, se chegar ali a 9 parágrafos de acordo, a agenda ali está colocada. Nessa reunião, o presidente Lula propôs 10 prioridades, entre elas
colocar a poupança da região a serviço do desenvolvimento, mencionou a CAF, né, o que vai estar na reunião amanhã, o Fomplata também, o BNDES, mencionou naquela ocasião o Banco do Sul também, que não existe na prática, propôs, que é um tema muito importante para a discussão com os BRICS e com a China, uma identidade sul-americana também na área monetária, nessas palavras, propôs atualizar a carteira de projetos do Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento, o COSIPLAN, que existiu dentro da Unasul e foi muito ativo entre 2009 até 2017. Então, atualizar essa carteira, priorizando, que aí é importante para a discussão com a Rota da Seda, os projetos multimodais. Então, entender infraestrutura no sentido amplo, que é assim que deve ser tratado. Transporte, não é só transporte, é transporte, energia e comunicação. Dentro dos transportes, a intermodalidade. Portos, aeroportos, estradas, ferrovias e hidrovias, né? Articulada. Tentando organizar uma rede interoceânica no conjunto da América do Sul, para nos dar mais competitividade e também produtividade. E ele diz menos projetos para mais desenvolvimento, especialmente nas regiões de fronteira, né? Então, essa é a diretriz para esse tema. E, por fim, ele sugeriu aumentar, que é outro tema que tem muito a ver com a China, fomentar a discussão ou lançar a discussão sobre a constituição de um mercado sul-americano de energia, que seria fundamental também para maior interdependência na região. Organizar nesse ano de 2024 outra reunião com os 12 presidentes, principalmente depois da eleição no fim do ano passado na Argentina e em meados desse ano na Venezuela, é muito mais difícil, né? Acho que ninguém imagina hoje, no início de dezembro de 2024, hoje, a mesma mesa Milei e Maduro. Seria muito difícil. O ano passado foi possível e em 2022 poucos imaginavam também que em 2023 seria possível. Então a gente definiu uma agenda. O presidente Lula, na verdade, definiu uma agenda e que contou com o engajamento dos outros 11 presidentes que vieram que foram ao Brasil. Agora, a concretude dessa agenda é muito difícil, né? O presidente Lula também apresentou a diretriz na sua última visita ao Chile, em Santiago, poucos meses atrás, quando encontrou com o Gabriel Boric. Ele disse na entrevista que o objetivo é a convergência entre o consenso de Brasília e a Unasul, que é o que está no nosso programa de governo, que está no discurso de posse do presidente Lula, que é a revitalização da Unasul. É com isso que a gente deve trabalhar, com os 12 países, atuando junto, que hoje é muito difícil porque alguns saíram da Unasul e ainda não voltaram. Esperemos que rapidamente o Uruguai, a partir da posse do presidente Yamandu Orsi, retorne à Unasul, como fez o Brasil no ano passado. Então, a ideia é atuar pela convergência. E aí, relacionando agora umas breves palavras sobre a China para depois juntar os dois. A China tem avançado muito, né, na sua projeção externa, inclusive na América Latina. Ela busca reconhecimento, tem um fórum estabelecido que deixou de se reunir por um tempo e vai se reunir o ano que vem na China, que é o Fórum CELAC China, todos os países da América Latina e Caribe com a China. O presidente Lula, 10 dias atrás, no diálogo com o presidente Xi Jinping, indicou que irá à China em 2025. Não é uma visita apenas à China, é uma visita à China para tratar do Fórum CELAC China, que é uma sinalização regional importante, assim como no ano passado ele foi a Bruxelas para tratar do Fórum CELAC União Europeia. Então são sinalizações também importantes da prioridade regional nesse momento difícil da integração. E a China, há 10 anos agora, né, que coincide esse ano, né, isso foi muito falado,
12 dias atrás, na visita do Xi Jinping. 50 anos de relações bilaterais, 10 anos de bilaterais ininterruptas, né, com a China continental, e 10 anos da iniciativa Cinturão e Rota, 10 anos da nova Rota da Seda. Mais da metade dos países do mundo aderiram a essa iniciativa. Aqui na América Latina e Caribe, dos 34 países, 22 fazem parte. Porém, na América do Sul, Brasil, Colômbia, aqui, né, onde eu estou, e o Paraguai, Paraguai que não tem relações diplomáticas com Pequim, não participam dessa iniciativa. Aí, por que que o Brasil não participa? E qual é a avaliação? Claro, é, é um processo pouco vinculante, né? Não é um tratado internacional, enfim, é uma iniciativa, é uma marca muito forte, é uma sinalização importante, mas o Brasil, se a gente for fazer uma análise fria, mesmo sem participar da iniciativa, recebeu muitos investimentos chineses, mais do que a média da região, mesmo em termos relativos, tem excelentes relações com a China, é um dos poucos países dos 34 da América Latina e Caribe que tem superávit comercial com a China. A maior parte dos nossos vizinhos tem déficit, e inclusive grandes déficits com a China, a começar pelo México, que é o maior déficit com a China no mundo, e o Brasil é o maior superávit com a China no mundo. Só que, ao mesmo tempo, o comércio que a gente tem com a China é de pouca qualidade, muito pouca qualidade. A gente exporta basicamente 5 produtos para a China, sendo que 3 deles representam mais de 80% da pauta, que são petróleo bruto, minério de ferro e soja em grão. Então a gente aumentou e multiplicou por várias vezes o nosso comércio com a China nos últimos anos, mas exportando apenas petróleo bruto, minério de ferro e soja em grão, a gente não vai conseguir multiplicar por várias vezes nos próximos anos. É limitado, eu acho que para todo mundo está claro isso. O objetivo nosso agora é aumentar a qualidade das nossas exportações. E essa deve ser, de acordo com o interesse brasileiro, a agenda com a China. Então, aumentar a qualidade do nosso intercâmbio comercial com a China e que essa relação com a China ajude a nossa integração regional e não divida a região. Porque é claro, eu acho para todo mundo aqui que a gente está num mundo, comparado a 20 anos ou a 30, muito mais polarizado. A polarização é multinível. Há muito mais tensão entre China e Estados Unidos, entre OTAN e Rússia, entre leste e oeste, entre Trump e BRICS, né, que foi o tema aí do fim de semana. Então, se alguns dos países têm uma relação muito profunda com a China, dos nossos vizinhos, e outros não têm relação com a China e têm relação muito profunda com outros polos de poder, como é o caso dos Estados Unidos, às vezes esses projetos de infraestrutura eles podem desintegrar a região. Coloco aqui alguns exemplos só ilustrativos. Se a Guiana, por exemplo, que se sente ameaçada pela Venezuela, aprofunda muito sua relação com os Estados Unidos, e a Venezuela, que se sente ameaçada pelos Estados Unidos, aprofunda muito sua relação com a China, provavelmente não haverá projetos de integração naquela área que nas rotas de integração que o Granado comentou no início, é a Rota 1, que é a Ilha das Guianas, que deveria envolver desde o Amapá a Roraima, incluindo Guiana Francesa, Suriname, Guiana e Venezuela. Esse é o nosso objetivo. Agora, se aquela região está fragmentada, é mais difícil de concretizar, claro. Isso poderia ser também, de um lado, tá o Peru e o Chile de outro, enfim. Projetos de infraestrutura podem desintegrar a região e não integrá-la. Se ele vai só da jazida ou da área agrícola ao porto e do porto para a Ásia, não necessariamente nos ajuda a integrar. E, na verdade, as regiões que mais avançaram na associação com a China mais se primarizaram, né? Que é outro debate que a gente tem que fazer. Por isso, o desafio é melhorar a qualidade.
Por isso é tão importante que esse processo todo esteja associado, como indicou o presidente Lula em seu discurso no dia 20, à nova indústria Brasil também, né? Que é outro tema que não é o central aqui, mas é muito difícil a gente passar por um processo de neoindustrialização ou de reindustrialização sem considerar os vizinhos, que a maior parte das nossas exportações com alta intensidade tecnológica e média alta intensidade tecnológica está aqui na vizinhança. O comércio intrarregional é mais acessível às pequenas e médias empresas, é o primeiro passo de internacionalização. Uma startup dificilmente vai começar se internacionalizando para a China ou para os Estados Unidos, não vai fazer isso, mas tem um espaço regional. É importante reforçar esse espaço regional. E aí, sem me alongar demais, indo mais para uma questão propositiva, a partir de todos esses elementos, o que que eu penso? Que o Brasil não precisa ter pressa para adesão, não é assinar ali uma declaração em aderir à Rota da Seda é muito fácil, mas não precisamos de pressa. O que a gente precisa é de qualidade. Isso pode ser compatibilizado, né, que é o que eu defendi num grande encontro que teve, enorme encontro que teve na China há 3 semanas, lá em Nanquim, que foi o Fórum de Think Tanks do BRICS e do Sul Global, né? O BRICS tem um fórum de think tanks há muito tempo e agora foi feito um grande fórum de think tanks do Sul Global, né? Estimulado pela China. O presidente Xi Jinping anunciou isso lá em Kazan e em 2 meses eles fizeram um grande espaço ali com mais de 100 países. E eu fui representando o IPE. E a proposta ali era justamente que depois de 10 anos, e com alguns países que não aderiram, como é o caso do Brasil, Colômbia e Paraguai, que a China também poderia ser um pouco criativa e aceitar e flexibilizar a sua posição para que a América do Sul em seu conjunto, que não aconteceu em outras regiões do mundo, se associassem à Rota da Seda, se associasse à Rota da Seda. Então, a reestruturação e a revitalização do COSIPLAN vincularia. Por quê? Porque para os projetos do PAC, não é, a gente tem os nossos canais e as nossas prioridades. E alguns deles estão na faixa de fronteira e podem estar vinculados aos vizinhos, que é isso que foi indicado ali no relatório divulgado semana passada pelo Ministério do Planejamento. 190 projetos dos 11 mil do PAC foram identificados como vinculados a 5 rotas de integração. Mas não tem projetos, tem outros projetos que dependem de investimento e financiamento nos países vizinhos também. E a nossa prioridade para a relação com a China e a Rota da Seda, né, que é um movimento global, poderiam ser os projetos que são de integração regional, né? Então, eu viria dessa forma, né, como que traria melhor proveito para o Brasil e ajudaria que a região tivesse integrada e estimularia também que a região se envolvesse de forma articulada com os outros polos de poder, notadamente a União Europeia e os Estados Unidos. Porque a nossa agenda com a União Europeia, aí só roubando um minuto para falar da Europa, a gente não deveria concentrar tudo em uma discussão tarifária, como tem sido nas últimas 2 décadas as negociações do acordo Mercosul-União Europeia. Deveria avançar para temas mais amplos de infraestrutura, financiamento, energia, também vinculado a um mercado sul-americano de energia que o presidente Lula indicou no Consenso de Brasília, indicou também lá na cúpula CELAC-China, que não é simples de se organizar, mas eu acho que é dessa forma que a gente pode caminhar. E por fim, que eu acho que está chegando próximo aqui ao limite do meu tempo, tem as discussões financeiras, né? Então a China tem buscado estabelecer canais, vários deles bilaterais, né, de swaps cambiais, de comércio em moeda local, que é algo que a gente tentou e com a Argentina conseguiu algo, com o Uruguai também, de um sistema de pagamento em moeda local.
que responde, por exemplo, agora por algo como 4% do nosso comércio com a Argentina, muito pouco, mas é alguma coisa. E também tem um instrumento que existe ainda, mas o Brasil deixou de fazer parte, dentro da ALAD, que é o Convênio de Pagamentos e Créditos Recíprocos, que ajudou muito o comércio intrarregional nos momentos de escassez de divisas, né? Principalmente nos anos 80, quase 90% em alguns anos do comércio intrarregional cursava pelo CCR. O Brasil, num primeiro ato internacional relevante da gestão Roberto Campos Neto, retirou o país, o Banco Central retirou o Brasil desse convênio. E o Brasil deve voltar atualizando-o, né? Atualizar para ter um sistema de pagamento eletrônico em moeda própria, com compensação depois de um prazo entre os bancos centrais aqui na América Latina. E esse instrumento, a gente consolidando ou reforçando os nossos instrumentos regionais, nos ajuda muito também na discussão de iniciativas parecidas no âmbito do BRICS, que é algo que vai ser dado, vai ser lento e é muito complexo, que é buscar sair da armadilha do monopólio do dólar nas transações internacionais. Se o Brasil consegue estabelecer ou ajudar ou liderar a atualização dos sistemas regionais, a gente entra em melhor condição na discussão do conjunto do BRICS. Porque esse é um grande dilema que está relacionado lá com o começo da minha fala do não alinhamento ativo, né, que tem muito a ver com a discussão sobre a Venezuela entrar ou não, ou a pressa lá do Maduro e a paciência apresentada pelo Lula, né, ou o prazo de espera para a entrada da Venezuela no BRICS, por exemplo. Por quê? Porque desde o início, a busca do Brasil pelo BRICS, a posição do Brasil no BRICS, que isso está em consonância com a tradição da nossa política externa, é a reforma do sistema internacional, não uma revisão completa, mas buscar dar mais espaços para os países emergentes e estabelecer também espaços de cooperação direta com Rússia, China, Índia e outros países para temas como integração financeira, cooperação energética, enfim. Caso, então, na perspectiva nossa, o BRICS não é um instrumento para a luta anti-Ocidente ou anti-Estados Unidos. Não é. Né? E pode ser que isso faz parte, que outros países do BRICS tenham esse entendimento. Né? Mas pode ser que algum dia, daqui a algum tempo, não seja possível para o Brasil manter relações com todos os polos de poder, ou agendas positivas com todos os polos de poder. Mas nesse momento é o que nos cabe. E isso é fundamental, inclusive, para preservar a América do Sul e América Latina e Caribe também como uma zona de paz. A integração é importante, né? A gente não pode ser um quintal para disputas e ingerências extra-regionais. O Brasil tem que cuidar muito bem de seu entorno estratégico e a integração é também uma ação de soberania nossa, né? Promover a integração é uma ação de soberania nossa e de preservação dos nossos interesses, inclusive de segurança e defesa, além dos econômicos e do nosso objetivo constitucional de integração dos povos da América Latina, né, que é o nosso parágrafo único do artigo 4º. Então, são essas considerações e estou aberto aí, evidentemente, para o debate. Agradeço novamente a oportunidade e escutarei com atenção aí a apresentação do professor Samuel Spellman. Obrigado, Granado, Vicente, colegas. Muito obrigado, Pedro. Acho que você aborda nuances importantíssimas, né, ligadas ao tema da integração sul-americana e a relação entre a integração sul-americana e essas outras iniciativas
como é o caso do cinturão e rota. Samuel Spellman, por favor, com você. Então, eu me coloco aqui, na verdade, da seguinte forma. Para quem ainda não me escutou, né, que não participa ou tem a oportunidade, talvez, de conhecer a gente depois, eu sou professor da PUC Minas, não é? E lá nós temos basicamente dois cursos de especialização, um deles em China contemporânea e o outro em mudança global do clima. Além disso, temos um centro de estudos de China, que se chama Centro de Estudos Globais de China. Então, eu acho que meu papel aqui é trazer talvez essa perspectiva e quem sabe a gente possa construir junto uma fonte de conhecimento relativa a essa nova etapa da integração sul-americana que vem é, nesse rescaldo todo, desde o ponto de vista do outro lado do Pacífico. A gente está numa situação nova diante de nós aqui. Uma situação que eu não falo sobre curto prazo, embora ele marque, eu acho, de forma avantajada a forma pela qual a gente enxerga o processo histórico, dada a virada de chave da eleição norte-americana. Mas colocar essa bola no chão exige também que a gente entenda o potencial que é o que o Pedro já trouxe aqui, de fincar no tempo histórico, de estabelecer no longo prazo a transformação da infraestrutura da região e o potencial que isso nos fornece, não é? Quando a gente vai pensar o que é de fato uma interpretação da China dessas relações exteriores, como a gente pode então pensar o novo lugar que a América Latina ocupa nesse mapa global, a gente tem que entender que isso é um prazo, vem de um longo tempo, e que participa agora de uma nova etapa. Desde o ponto de vista do governo chinês, são 50 anos de relação com o Brasil, mas 50 anos também de relação com a região inteira, exceto por Cuba, que já tem mais longa data do que nós, que, portanto, já participa de alguma relação de cooperação, ainda que de forma, evidentemente, de menor escala, do alinhamento com a União Soviética na Guerra Fria, mas já tinha, de fato, uma solidificação relacional. Conosco veio com o reconhecimento da China como, da República Popular da China como governo legítimo e, portanto, a sua ascensão à cadeia do Conselho de Segurança da ONU e a representação diplomática internacional que assim veio no começo dos anos 70. O que se abre diante de nós, então, são os 50 anos desse relacionamento, mas o potencial que isso tem para a gente pensar no que os chineses chamam dos próximos 50 anos gloriosos. E aqui a gente entra no debate, ou no começo desse debate todo, do que é pensar essa relação com essa potência que se coloca no grande jogo geopolítico global, agora nessa posição é, central. A natureza desse sistema, eu acho que não é muito lugar aqui dessa discussão, mas sim o que a gente pensa para efetivamente discutir uma integração regional realmente existente aqui e não somente uma continuidade de fóruns que propõem agendas, mas o que essas agendas têm proporcionado e como a gente pode, de fato, alavancar uma agenda propositiva para a região. Eu queria começar dizendo o seguinte, né? A gente tem uma situação aqui onde já há evidente ingerência, ingerência regional. Só que isso não tem impedido uma transformação das forças produtivas na região no médio prazo. Em que pese haja, de fato, influência, a gente acabou de presenciar a inauguração do Porto de Xangai, que aparenta ser o primeiro ponto de chegada para esse processo de mais largo prazo que a gente vê aqui. Transformação das forças produtivas, ela implica necessariamente em aparecer na superfície uma mudança nas relações de produção. A gente vai ter um Brasil que vai começar a se opor ele a ele mesmo na medida em que esses incentivos aparecem. O crescimento das exportações e a natureza das exportações são centrais para isso. A gente tem uma transformação das relações de produção onde o agronegócio brasileiro ele tem um interesse direto em crescer, de fato, a sua pauta exportadora o mais rápido possível, da mesma forma que ele tem feito há um certo tempo. Do outro lado, temos uma agenda nacional de interesse coletivo, que é pelo avanço da industrialização do Brasil e pelo ganho de escala, mas também é pela verticalização desse mesmo processo.
E essa verticalização pode promover o alcance de novos mercados, que não são necessariamente os mercados que a gente já tem garantido até aqui. Eu digo isso porque quando a gente for abrir de fato essa geografia, e talvez seja bacana a gente até expor essa nova geografia aqui do que é, né? Dá para até compartilhar aqui a tela. Eu vou abrir aqui só para a gente dar uma olhada no mapa. Se o Pedro quiser até juntar comigo para a gente comentar um pouco dessas 5 vias, eu acho que é bacana para quem for nos assistir depois, não é? Na gravação aqui. Só que botar isso no território, eu acho que exige com que a gente analise não só o Brasil para dentro, ou seja, nossa integração a partir das nossas regiões, de um território tão diverso, e que tem 5 regiões fazendo fronteira direta. E se a gente for pensar também a transformação que essas regiões vão passar, implicam nas outras 2 que não têm fronteira terrestre. Nordeste tem toda uma gama de estados agora apontados para uma exportação que talvez pelo começo do Atlântico Norte possa passar pela América Central e se guiar também para o Pacífico, e para um Pacífico que eu relembro todo mundo aqui, ele não é mais somente a China. Existem outros estados latino-americanos que estão, de fato, investindo, e a gente verificou isso durante o G20, no maior engajamento com os demais parceiros do BRICS, que podem permitir novas pautas comerciais e novos ganhos de escala. É lembrar a todos que os Emirados Árabes Unidos agora são pertencentes ao BRICS Plus como membros fundadores, né? Então, na mesma condição tal qual o Brasil. Da mesma forma, como membros associados, tem uma gama de novos países que tem crescido bastante. Então, quando a gente pensa, na última semana começou a ter um debate aqui sobre transição hegemônica e o potencial que isso tem para o crescimento da Ásia. E se falou um pouco do grande Adam Smith em Pequim, né? O livro do Giovanni Arrighi. E, de fato, do que é o potencial de um novo país ali guiando a continuidade do espaço econômico asiático para uma nova direção econômica. Mas isso também, evidentemente, reflete em mercados no oeste africano, do outro lado, passando o Índico, e que vão se tornar novos espaços econômicos para a gente pensar uma pauta exportadora brasileira. Mas eu retomo aqui, antes da gente abrir o mapa, eu acho que o fundamental, isso tudo transforma as relações de produção no Brasil. E a gente tem que refletir um pouco sobre isso, porque isso muda a nossa dinâmica de disputa política, inclusive no espaço interno. Pode surgir daí tanto um crescimento de novas forças políticas, inclusive antagônicas, não é? Ali que de fato defendem certas agendas voltadas à monocultura, voltadas a uma exportação pura e simples, mas também isso pode criar uma série de novos parques industriais aqui no Brasil e que transformam o seu espaço produtivo. Para finalizar, eu até relembro a todos, né? A gente acabou de ver a criação de uma zona de processamento de exportação aqui no estado vizinho, né? Eu estou morando no momento em Belém, mas aqui no Maranhão se inaugurou a zona de processamento de exportação na zona metropolitana de São Luís. São Luís relembra a todos, não é? Não pertence a uma região, diretamente faz contato com isso, ou também participa de uma forma direta dessa geografia que a gente vai expor aqui. Para concluir, né, eu queria chamar a atenção para o fato de que nos acordos, né, na declaração conjunta, para concluir essa primeira parte da exposição, talvez, o programa de rotas de integração sul-americana vai junto no mesmo objetivo, que é o objetivo 5, né, da declaração conjunta, vai junto logo após, em ordem. Primeiro, o Nova Indústria Brasil. Segundo ponto, o PAC, né, o Programa de Aceleração do Crescimento. E terceiro ponto, o Plano de Transformação Ecológica. E aí, o Programa de Rotas de Integração Sul-Americana. E eu acho que é nessa ordem que a gente também tem de pensar esse processo de integração. A partir daqui, eu vou talvez expor aqui para depois a gente chegar na forma pela qual eu enxergo essa dimensão geopolítica. Só um momento, pessoal. Eu vou abrir aqui e aí a gente compartilha é, essa discussão um pouco com análise geográfica. Só um momento.
Vocês estão vendo minha tela, pessoal? Sim, Perfeito. Pedro, pode ficar à vontade também para me interromper, tá certo? Porque isso aqui acho que fica legal num bate-bola. Até perdão é ganhado pela informalidade. Vejam só, pessoal, a gente tem cinco, basicamente, zonas aqui, né? Cinco rotas de integração, utilizando o palavreado, né? Para a gente pensar o espaço geográfico. Uma diretamente para o norte do continente sul-americano, passa pelas Guianas, né? E, portanto, um espaço que, enfim, dialoga com a América do Sul, mas não dialoga diretamente com a América Latina, e isso vai ter uma participação importante aqui quando a gente for entender a Guiana Francesa. A Amazônica, ela atravessa tanto a Colômbia, como o Equador e o Peru. A Rondon também, a verde aqui, ela obviamente atravessa o Peru e, por fim, a Bolívia e o norte do Chile. Eu chamo a atenção de vocês para o fato de que a Amazônica e a Rondon se encontram na mesma cidade ali. Tem um ponto de convergência que vai ser justamente ao norte de Lima, onde fica Xangai. Por fim, a gente tem a Bioceânica de Capricórnio e a Bioceânica do Sul. Nesses termos, a gente tem aqui destacado as 5 zonas, né? A primeira delas, aqui ao norte. Vocês estão conseguindo, tá dando para ver, eu acho, né, pessoal? Perfeito. Logo aqui ao norte, vocês veem que há uma série de portos intermediários de um para o outro, né? Que pega Pecém no Ceará, São Luís do Maranhão, Belém, Marabá e por fim chega ao norte do nosso continente, não é? E que isso daqui de fato participa de basicamente da criação do que é um potencial exportador tanto para o norte global como também enfim, para a América Central e portanto para o Pacífico. Uma rota mais direta e que vocês vão começar a entender a geografia um pouco da região, ela começa a conectar também os 3 eixos, o norte, e os dois que vão na direção do Pacífico diretamente aqui, o Rondon e o Rosa, que é o quê? Essa integração pelo rio Amazonas em direção à sua nascente, não é? Na direção de Manaus e, portanto, passando por Santarém e convergindo, né, com essa hidrografia. Então vejam que acaba formando, na verdade, um grande anel interconectando a região, favorece nessa rotação. O próximo, aqui a gente puxa a partir de Manaus e vê ele se espraiando para Colômbia, Equador e Peru, portanto participando da Associação Andina. Mas aqui eu quero chamar a atenção, e aqui vai estar talvez a centralidade do meu argumento, da minha proposta, aqui para a gente conversar um pouco. Aqui a gente já vê a primeira fronteira direta e de mais fácil acesso que o Brasil tem, e que talvez converse um pouco com o que o professor Pedro falou aqui sobre a dificuldade do que é reunir parceiros tão diversos e com governos de alinhamentos ideológicos distintos para que se construa uma proposta conjunta de integração regional. Porque o cenário ele tende a, de fato, diversificar esse alinhamento político para a região, mas dois se entendem mais fácil do que 12. E Peru e Brasil podem se entender rapidamente fácil também. Vejam que aqui essa integração dos 2 pontos chega em Xangai e em Lima. Aqui ao sul a gente visualiza o mesmo fenômeno, passando pela Bolívia, agora membro do Mercosul, e da mesma forma alcançando os novos portos do sul do Peru, que estão sendo feitos, como também no norte do Chile, que possibilita a Bolívia uma posição estratégica para escoar sua produção, né? Matarani, Ilo de maior escala, e assim vai. Por fim, a gente tem os eixos mais ao sul do Brasil, que é atravessando toda a malha interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul, adentrando Paraguai, norte da Argentina, passando por Salta, que é basicamente uma zona de intensa mineração estratégica agora para o continente, e que pode se interligar eventualmente, começando em Minas Gerais, não é, com nossas bases de lítio. E, por fim, o eixo aqui sul, que atravessa o Rio Grande do Sul e que permite uma integração maior agora com o governo uruguaio
e, evidentemente, participa de um projeto antigo do governo argentino, que agora talvez não esteja em tanta execução, que é uma integração ferroviária mais adentro do seu país, finalizando com Valparaíso e Santo Antônio. Eu até, inclusive, destaco para o fato de que o presidente do Chile tomou oportunidades aqui no Brasil de ter conversas mais interessantes com o presidente Xi. Isso tudo para dizer o quê? A gente está num momento, vou fechar aqui o mapa, mas eu acho que existem dinâmicas mais fáceis e dinâmicas mais difíceis que a gente pode estabelecer na cooperação regional. A gente tem visto pela experiência até chinesa, de que existe uma dinâmica para os fóruns, como o Fórum China-CELAC, como existe também uma dinâmica para o alinhamento bilateral. Para o Brasil, a gente estabeleceu uma dinâmica em Brasília, que daqui a pouco, na verdade, eu vou até puxar um debate aqui, se talvez a gente já não tenha entrado na Rota da Seda, ou não. Mas eu queria, na verdade, colocar algo mais propositivo. Essa fronteira com o Peru, ela permite, na verdade, a continuidade de uma negociação mais sincera sobre um acordo de livre comércio, Brasil-Peru, que já acontecia na década passada e está assustada desde 2016 por causa da assinatura de um protocolo anticorrupção. E esse mesmo caráter protocolar, na verdade, ele dialoga muito com as questões internas de ambos os países. E eu acho que isso, na verdade, é algo a se pensar. Mas, para além disso, existe a possibilidade, na verdade, da assinatura, talvez, de um acordo de ampliação comercial que já facilitaria essa dinâmica, pelo menos no sentido de manutenção do caráter de exportação Brasil-Peru. E eu digo isso porque, embora haja esse impedimento mais direto de um acordo de livre comércio com o Peru, e como isso possibilitaria um acesso às exportações brasileiras ao Pacto Andino, portanto, ressuscitando um mercado de exportação de produtos de maior base, de maior valor agregado, talvez, a gente tem de entender que o Peru já tem um acordo de livre comércio com a China e que está buscando agora um com a Índia e que está buscando também um com a Indonésia. Então, essas relações elas não param de acontecer. E agora, por fim, o que acontece de agora em diante com o Brasil em relação à Rota da Seda? Colocado essa agenda, que é uma agenda talvez pareça microescala em relação ao grande plano da geopolítica global, eu acho que há que se pensar que existem níveis diferenciados de cooperação, que é algo que eu já vinha conversando com alguns colegas meus professores, conversava também com o Renato Penalupe, Bernardo, há uns meses atrás, quando a gente começou a falar sobre sinergias e sobre o real significado disso. Tivemos uma parte da comunidade acadêmica que talvez não tenha entendido bem o que aquilo ali poderia indicar, mas eu acho que já ficava um pouco claro de que o relacionamento com a China ele não precisa ser necessariamente feito por um memorando de entendimento de adesão à Rota da Seda. A Rússia, ela nunca assinou um memorando de entendimento com a Rota da Seda e, no entanto, ela participa do alinhamento. A Itália, no caminho inverso, ela assinou um memorando de entendimento com a China, nunca o efetivou e depois, na verdade, pediu para se retirar da iniciativa. Nós acabamos de firmar um protocolo de entendimento entre ambos os países, na verdade, uma convergência de vontades políticas, que estabelece 38 diferentes arestas para formas pelas quais a gente pode pensar no avanço dessa cooperação. E que o Pedro também pontuou assim na sua fala sobre como materializá-la, né? Inclusive através da COSBAN, do setor comercial. Mas isso implica necessariamente uma escolha política de vontade. E isso deve caminhar nesse sentido. É evidente que o nosso interesse coletivo deve ser, de fato, manter a América do Sul longe do que é uma disputa que se avantaja, né? Ela vai ganhando muito corpo no sistema internacional. Isso, eu acho que é consenso, né? Esse é um continente de paz. Tem sido há mais de um século.
Mas, ao mesmo tempo, há um reposicionamento debaixo dos nossos pés que acontece e que ele se impõe, da mesma forma que a transformação das relações produtivas na América Latina tem acontecido a olhos vistos, e, portanto, acontece também uma relação direta com o entendimento da população sobre essa mesma relação. Ou seja, está em progresso, não é? A questão mesmo é como a gente posiciona o nosso país, como é que a gente, como intelectuais públicos aqui, pensa esse mesmo país, para que daí ele possa melhor ser instruído na melhor direção. Portanto, fica, na verdade, talvez a beleza do que foi esse sucesso desse engajamento. É possível que já estejamos na rota da seda e a gente só vai entender isso em retrospecto. Mas é possível também que não. Mas a materialidade já está, né, do espanhol já está. Então, eu agradeço muito aqui a possibilidade de estar conversando com você sobre esse tema, que para mim é muito me é caro. Eu acho que existem pontos assim que a agenda brasileira pode avançar com maior facilidade. E eu acho que eu devolvo a palavra para o Ganado agora para que a gente possa ir para as perguntas, né? E conversar aqui um pouco mais sobre o que é essa agenda como um todo, certo? Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Samuel. É, vamos mesmo para o debate. Eu só queria pedir, já para depois deixar todo mundo na sequência, que o Pedro expusesse um pouco mais um tema que ele abordou muito de passagem, mas que eu acho que tem tudo que ver. Aliás, dois temas, né? Um é a importância estratégica da integração sul-americana para o Brasil, entendendo que a América do Sul é o grande entorno estratégico, né, do Brasil, né? E isto, o Brasil ganha muito mais se firmando como América do Sul do que se diluindo em jogos isolados, país a país, né? E já tem demonstrado isso em outras oportunidades. Eu acho que essa é uma questão. A segunda questão que eu gostaria que você aprofundasse, Pedro, diz respeito a uma afirmação que você fez sobre o fato de que o avanço do comércio entre os países da América do Sul e a China reduziram o peso ou trabalharam na direção de reduzir o peso do comércio intrarregional, certo? Queria que vocês pusessem um pouco melhor isso, porque eu acho que isso não é de pouca importância, isto é de bastante importância. E, inclusive, a decorrência disso que foi um processo de primarização, ou seja, reforçou o processo de primarização das economias locais dos diferentes países da América do Sul. E aí eu já passo, então, enquanto as pessoas se inscrevem, passo para o Sérgio Mileto. Sérgio, com você, por favor. Boa noite, Pedro, Samuel, parabéns aí pela apresentação, é sempre um prazer escutá-los e um aprendizado muito grande. Eu, lá no chat, tinha colocado um pouco a questão da bravata lá do Trump. Quer dizer, bravata, mas hoje em dia a gente tem visto tanto bravateiro começar a fazer as coisas acontecerem, né? Milei parecia uma bravata, aqui mesmo nós já tivemos Collor, que parecia uma bravata, depois do Bolsonaro parecia uma bravata, e de repente vingaram e fizeram os estragos que fizeram no caso do Milei, continua fazendo, inclusive entregando a moeda, o dólar argentino para Londres tomar conta. Mas eu fico pensando que, considerando o processo de destruição da nossa indústria, Pedro falou da nova indústria Brasil, e ela é muito complicada, essa nova indústria Brasil, diante de um marco legal que considera, através da emenda constitucional 6/95, toda multinacional é uma empresa nacional. Tem os mesmos direitos que uma empresa nacional, pelo que eu entendo. Então, vejo esse gargalo muito grande, e aí o que parece é que dentro dessa linha se trará mais empresas de fora para criar mais indústria no Brasil, com mais empresas externas,
que vem por sua própria tecnologia, nos tornando cada vez mais refém. Então, eu queria um pouco entender essas duas. Primeiro, se o fato de se taxar o nosso produto, eu lembrei que o Japão, na época do Reagan, quando o Reagan quis taxar a indústria automobilística, o Japão falou: não precisa, eu vou por cotas, vou vender menos para vocês. Vocês não precisam taxar. O que aconteceu com o carro japonês, que era um desejo de consumo do americano, se tornou caríssimo e o Reagan não fez sucessor. Então, o que eu fico pensando que nós aqui temos, eu tenho há muito tempo que eu falo muito em cotas de exportação, quer dizer, em não desabastecer o mercado interno. Me parece meio absurdo exportar minérios, petróleo bruto. Eu estava vendo a balança comercial Brasil-Estados Unidos, o que a gente exporta de petróleo bruto. Quer dizer, para mim, são coisas que eu tenho muita dificuldade de entender por que nós não conseguimos refinar e vender produto de valor agregado. Então, eu queria escutá-los e escutar também uma coisa que é muito cara para nós da Lampine. Quando a gente olha a Europa e como funciona o norte global em relação às micro e pequenas empresas, a gente vê políticas do tipo, nos Estados Unidos, não comprar da micro e pequena empresa, ou se não justificar, é um critério para se mandar embora o licitador. Isso nos Estados Unidos. Na Europa, eu vi o primeiro-ministro da Dinamarca dizer que quando uma pequena empresa quebra, o primeiro ato do governo é ir lá pedir desculpa e ver o que o governo pode fazer para recuperar. E nós falamos aqui de tratados e acordos comerciais, como o Mercosul e a Europa. Eu acompanhei um pouco esse processo lá no Mercosul, parecia que era enfim, que o Brasil entrou nessa muito forçado pelo Uruguai e pelo Equador, que queriam exportar os seus produtos agrícolas com mais facilidade. E aí, me lembro que na época a gente discutiu até por que não existia um programa, como tem no Brasil, de plantio que o governo garante, que são os toques reguladores, dentro da América Latina, ou seja, toda a produção latino-americana ser consumida no próprio território para não depender desses acordos. E nós aqui não fazemos estudo de impacto, enquanto que a Europa tem o Small Business Act europeu, que obriga um estudo de impacto sobre a micro e pequena empresa para cada decisão econômica. Nem sempre isso acontece, nós estamos vendo agora a França, o rebuliço que está lá. Mas aqui no nosso marco legal, a gente não existe, a gente simplesmente não existe. E aí fica o nosso receio de que essa discussão não chegou, não é que não chegou na população, não chegou nem nas micro e pequenas empresas, que é só hoje o maior contratador, o maior empregador, é o primeiro lugar onde as pessoas começam a aprender a trabalhar. Enfim, queria escutá-los um pouco sobre esse desejo da exportação, para que a gente precisa ter mais dinheiro para importar, e cada vez a gente tem menos indústria, então cada vez a gente precisa importar mais, o que significa que cada vez a gente precisa exportar mais em detrimento do mercado interno e interno regional. Somos, acredito, 670 milhões de pessoas, América do Sul, América Latina e Caribe, e mercado muito pequeno de consumo para essa quantidade de gente. Obrigado. Obrigado, Sérgio. Eu só queria, antes de devolver para o Pedro e para o Samuel, agregar mais algumas pouquíssimas coisas, também como solicitação. Eu acho que seria importante, Pedro, que você aprofundasse um pouco o tema do jogo brasileiro, o jogo que o governo brasileiro está fazendo no tema da integração sul-americana, com esses projetos, e isso inclusive passa pelos acordos assinados com a China, com o Xi Jinping, etc. Mas as dificuldades que a gente enfrenta de retomada da integração sul-americana e como que você vê esse tema nesse quadro que está colocado, como é que você vê as possibilidades desse tema? Como é que andam as negociações com os diferentes países nesse processo da retomada da integração? Porque eu concordo plenamente com você que o tema da integração deveria pautar toda a relação externa
com as grandes potências, né? Seja ela com a China, seja ela com os Estados Unidos, seja ela com a União Europeia, né? Os acordos bilaterais é, trabalham, às vezes, na contramão do processo de integração sul-americana. Então, gostaria que você também aprofundasse um pouco esse tema. Obrigado, Granado. Vamos lá. Então, sim, o objetivo estratégico imediato do Brasil é a América do Sul, né? Além de ser, que é a primeira pergunta, né, sobre a importância da América do Sul, além de ser objetivo constitucional, a integração, então, para a nossa organização do Estado é um objetivo em si, ela auxilia e apoia todos os demais, e em caso de não haver integração, esses também são prejudicados. Isso vale para todos os temas que comentamos aqui, mas, por exemplo, para as pequenas e médias empresas, que foi o centro, né, legitimamente, claro, das preocupações do Sérgio Mileto. Se para o mundo o nosso principal destino comercial é a China, né, o Brasil exporta hoje mais do que o dobro para a China do que para a região, tá? Mas o número de empresas que exportam para a região é várias vezes maior do que o número de empresas que exportam para a China. São poucas as micro e pequenas empresas do Brasil que exportam para a China. E são muitas as micro e pequenas empresas do Brasil que exportam para a Argentina. Há um número muito maior de empresas que exportam para a Argentina do que para a China, mas a quantidade de dólares exportado é maior para a China. Então são grandes empresas. Aí se a gente pegar aí tem várias formas de medir isso, né? A mais simples é ver o valor por tonelada, tá? Então a média da tonelada que a gente exporta para a China vale US$ 250. E a média da tonelada que a gente exporta para a região é mais de US$ 1.200. Então, são 5 vezes mais para o mesmo peso. Que é até raro isso de forma intuitiva, né? Porque você vai pensar, o que é muito pesado, o custo de transporte relativamente é muito maior, então a gente deveria só exportar o que é muito pesado para o vizinho. O que a gente está fazendo é o contrário, é exportar produtos que pesam muito, que têm um custo de transporte de emissões de CO2, enfim, gigantesco para o outro lado do mundo. Aí vejam que aí é um dos exemplos que eu acho que é mais perceptível, né? Que é o algodão. Tá? O Brasil passou a ser, nesse ano de 2024, pela primeira vez na história, o principal exportador de algodão do mundo. 15 anos atrás, a gente não estava nem entre os 5 primeiros. Respondia por 2 ou 3% só das exportações mundiais de algodão. Avançamos enormemente, principalmente pelo aumento da produção no Mato Grosso, que responde por mais da metade das exportações brasileiras de algodão, e no Mato Piba. Antes a produção era principalmente em São Paulo. Então a gente exporta para onde? Mais de 80% do algodão que a gente exporta vai para a China. Tá? Então o Brasil passou a ser, e somos de longe, o mais competitivo na produção de algodão do mundo. A gente produz algodão com muito mais produtividade do que os Estados Unidos ou a China, né, que são outros dois grandes produtores. Só que ao mesmo tempo, mesmo a gente tendo aqui um mercado significativo, mesmo a gente tendo energia relativamente barata, trabalho em abundância, ou seja, todos os fatores de produção, e mesmo sendo o setor teste um setor que não é muito complexo, né, não há uma tecnologia ali de ponta que necessita gigantescos investimentos em inovação, mesmo assim, nesse período que a gente passou a ser o maior exportador de algodão do mundo,
a gente passou a importar muito mais tecido e a exportar menos tecido. Então, o que acontece hoje concretamente? A gente manda o algodão para a Ásia e depois importa a roupa da Ásia. Tem um problema aí, claro. Mas por que acontece isso? Porque o nosso avanço, aí na minha interpretação, né? Porque o nosso avanço, principalmente nessa área, né, do Centro-Oeste, foi tão grande e o nosso acesso a divisas tão fácil, porque hoje o Brasil tem um imenso superávit comercial, que é um pouco diferente do nosso padrão histórico, né, de antes de 2000, que nos deixa anestesiados, né? Que é o que o Furtado dizia sobre a Venezuela lá nos anos 70, que era o subdesenvolvimento com abundância de divisas. É tão fácil exportar soja, carne, algodão, nós somos tão competitivos que nos deixa cômodos nessa área. Isso é a receita para o nosso fracasso daqui a 20 anos, porque como eu disse no início, a gente não vai poder seguir. A gente multiplicou por várias vezes a nossa produção de soja. Só que não, mesmo do ponto de vista ambiental, a gente vai ter muita dificuldade para seguir multiplicando. A gente pode seguir aumentando, mas não multiplicando a nossa produção de soja, de carne, de celulose. A gente tem que, ao mesmo tempo, avançar em outras áreas, por exemplo, na cadeia de distribuição, né, logística, enfim, dos setores que a gente domina. O Brasil, assim como aconteceu com o algodão, passou a ser o maior exportador do mundo de longe de carne congelada. 28% do mercado mundial, das exportações mundiais de carne congelada hoje saem do Brasil. Mas a gente não consegue o mesmo com a carne fresca. Por quê? Porque a nossa logística é deficiente. Mas e por que é assim? Porque a gente está anestesiado com a velocidade do crescimento, né, da nossa produtividade de carne congelada, mas o valor da carne fresca é 30% maior do que, em média, né, do que o da carne congelada. Então, aí são desafios que o Brasil, como sociedade, tem que encarar, que a integração regional tem um espaço e que, ao mesmo tempo que aconteceu essa anestesia, o nosso mercado, lembram lá, certamente a maioria aqui lembra, em 2000, quando se estava negociando a concretização da ALCA, da Área de Livre Comércio das Américas, a preocupação, inclusive em São Paulo, a Fiesp, etc., era que os produtos americanos mais competitivos no setor industrial, com aquele monte de subsídio, etc., iriam inundar os mercados do Brasil. E a ALCA, em grande medida, foi brecada por isso. E é nesse momento que se avança, inclusive, na discussão de integração regional, da IRSA, etc., porque era uma forma de garantir mais competitividade para o mercado regional, que enfrentaria uma competição acelerada com os Estados Unidos. Só o que aconteceu mesmo dos países como Chile, Colômbia, que assinaram tratados de livre comércio com os Estados Unidos, o que aumentou não foi a presença de produtos industrializados dos Estados Unidos. O que aumentou foi a presença de produtos industrializados chineses. Que lá, quando a gente reconheceu a China como economia de mercado, 20 e pouquinhos anos atrás, não parecia que ia acontecer na velocidade que aconteceu. Mas hoje, os mercados que a gente perdeu, por exemplo, eu estou na Colômbia e recentemente também, e tem muita discussão, reflexão, tem um texto extenso publicado esse ano sobre as relações Brasil-Chile. Nos dois casos, Colômbia e Chile, um dos principais produtos em alguns anos, o que liderou a nossa pauta de exportação para esse país, foram ônibus, com alto valor agregado, produzido aí bem próximo à cidade de São Paulo. Iam para o Chile, inclusive por estrada, enfim, subir os Andes e tal. E para a Colômbia a mesma coisa. Hoje, os principais fornecedores de ônibus elétricos, tanto do Chile como da Colômbia, são empresas chinesas. 8 das 10 principais. E a nossa exportação de ônibus para esses dois países despencou, né? Então, é uma outra preocupação. Se a gente tivesse pensando e refletindo numa
inserção mais articulada em um mercado regional nessas áreas, enfim, talvez a gente tivesse melhor condição de garantir a nossa neoindustrialização, né? Pensar uma produção de ônibus elétricos só no Brasil, isolada do mundo, também é difícil de se sustentar no longo prazo. Mas no mercado regional, talvez fosse o caso. E aí eu concordo que é uma discussão, mas aí, de novo, Milete, seria uma discussão mais profunda, que não está em pauta hoje, né? Não é um tema central no nosso debate, a diferenciação entre multinacionais e empresas nacionais. Mas o fato concreto é que, mesmo no comércio intra-Mercosul, a maior parte das exportações do Brasil para os vizinhos são de multinacionais, né? Então, o setor mais integrado é o setor automobilístico, que é majoritariamente composto por multinacionais, ainda que haja, ainda hoje, muitas empresas nacionais na cadeia, né, dessas empresas multinacionais. E tem também, que é outro tema complexo, que é a ida de empresas brasileiras para o Paraguai, principalmente, né? Espécie de maquiladoras no Paraguai para abastecer a nossa cadeia, que tem pontos interessantes, mas também, obviamente, algumas distorções. Mas fomentar o mercado intrarregional é importante por uma série de valores e a nossa relação com os polos de poder na discussão sobre a União Europeia, Acordo do Mercosul, União Europeia, na discussão com a China, nas discussões que virão com os Estados Unidos, inclusive com as ameaças, e todos que também têm o pragmatismo, né? Não sei se vocês leram hoje, essa matéria é importante para reflexão longa, que saiu no Wall Street Journal e está reproduzida em vários jornais da região, por exemplo, no La Terceira do Chile, que é que um emissário do Trump foi a Caracas, logo depois de se reunir com o Trump na Flórida, né, imediatamente a Venezuela, com a estrutura de pensamento político, né, e a proposta de mais petróleo para menos migração. Ou seja, que a política do Trump para a Venezuela seria diferente do primeiro mandato, ou seja, muito mais pragmática, enfim. Essas coisas, às vezes, né, como em várias outras, na Ucrânia, enfim, um governo que aparentemente seria mais um desastre completo para a região, às vezes, para alguns temas, pode não ser, né? E aí, por isso, tem que ser constantemente atualizada, e esses espaços são importantes à nossa reflexão sobre a integração regional, né, nessas tensões globais que vão acelerar, né? A tendência é mais protecionismo nos Estados Unidos, mais protecionismo na Europa, conforme avance a extrema-direita, mas, ao mesmo tempo, sempre há espaço, e quanto mais a gente estiver integrado com os nossos vizinhos, mais autonomia a gente vai ter para estabelecer relações menos assimétricas com os principais polos de poder, né? Enfim, acho que essa é a minha leitura geral. E aí, só sobre as rotas, né, para também, acho que a gente avançou bastante no horário, concordo ali com as reflexões, mas elas devem ser vistas, Samuel, eu entendo, né, participei daquele subcomitê, né, que foi o primeiro espaço ali de reflexão, inclusive eu fiz a primeira apresentação no subcomitê de Infraestrutura e Desenvolvimento da América do Sul do Ministério do Planejamento, cujo relatório final foi publicado semana passada, mas eu entendia que era um rascunho, né, uma primeira para discussão com os vizinhos. E o objetivo deve ser reconstruir a governança de integração. A gente não pode fazer o mesmo que a China, que é a crítica frequente, faz na África. Você vai apresentar a Rota da Seda com projetos bilionários e fala, tem um porto aqui, vocês querem que a gente construa um porto aqui, o financiamento é esse? O que o colega... Ele vai dizer, quero, mas não necessariamente isso é integração. A gente não deve repetir isso na América do Sul. Eu estou colocando aqui o caso da China de forma caricata, claro que há nuances ali. Mas na América do Sul a gente não deve vir e apresentar para os vizinhos, ó, são essas as rotas e vocês querem aderir ou não. E tem um pacote aqui dos bancos multilaterais para apoiá-los. Não é isso.
Aquilo é o que a gente tem que fazer. Claro que é importante a gente ter as rotas, ter claro os projetos do PAC, o exercício é importantíssimo, 190 projetos que tem mais conexão com elas, colocar em discussão esses temas, mobilizar os bancos de fomento para atuar nessa área. Mas a gente tem que reconstruir os espaços conjuntos, porque é isso que vai dar solidez no longo prazo também. E não repetir, óbvio, né, como em qualquer política pública, os erros do passado. O COSIPLAN foi muito centrado nos governos nacionais. Quando aumentou a polarização entre os diferentes presidentes, fragmentou a institucionalidade. É muito importante envolver os atores privados, é muito importante envolver os governos subnacionais nessa governança. O que deu certo e continuou, como é o caso do Mato Grosso do Sul aos portos do norte do Chile, que é o único projeto que envolve mais do que dois países que se manteve ativo aí nos últimos 10 anos de fragmentação, é porque os atores subnacionais e privados participavam dos espaços de governança, né? Tem vários estudos, inclusive do IPEA, apontando nesse sentido. A Ásia-Pacífico atrai, mas a participação de múltiplos atores é importante. Isso vale para tudo da integração regional, para todas as áreas. Não pode ser só um projeto dos governos nacionais. E os governos nacionais devem inserir no seu espaço de governança infraestrutura com energia, com telecomunicação, junto com transporte, transporte multimodal e os atores subnacionais e privados, né? É isso, Granado e colegas. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado mesmo. Passo então agora para a fala final para o Samuel. Samuel, com você, por favor. Que novamente agradecer aqui as perguntas que foram feitas, tanto pelo Granado como também pelo Mileto, e colocar de fato o que a gente pode pensar como agenda propositiva, tendo em vista justamente as condições que o Pedro também expôs aqui. Esses fundamentos econômicos da pauta exportadora brasileira, eles são de conhecimento comum, não é? Todos nós muito bem sabemos que nosso principal mercado consumidor de produtos industrializados é a nossa região, que a entrada maior da microempresa e da pequena empresa é de fato para a nossa região, e que esses mercados eles estão sempre em disputa na medida em que a gente está no cenário hoje em que os países estão começando a se fechar um pouco mais e que há entraves maiores ao regionalismo, tanto no nosso querido Mercosul, como também no Pacto Andino, se a gente pensar a América do Sul. Mas expandir, de fato, esse potencial da pequena empresa, ele participa necessariamente de um processo de reindustrialização nosso, e que talvez devam mirar também, sobretudo, as nossas capacidades internas de avanço do potencial de renda da população brasileira. Porque isso é um fundamento econômico que o nosso governo federal tem um patamar maior de potencial indutivo das condições macroeconômicas, se a gente for pensar um espaço regional. A gente tem mercados aqui na região, que são mercados importantes, são mercados diferenciados, mas que são mercados também que o seu potencial aglutinador, eles são talvez menores do que uma classe média que volta a consumir ali numa faixa de renda acima de R$ 2.500 e que, portanto, agora, com os novos pacotes que o governo federal tem feito, através do Ministério da Fazenda, dentre outros, podem ser libertados e fortalecer, na sequência, um maior poder de consumo. Esse poder de consumo, uma vez acessível, pode ser de fato uma margem de manobra mais interessante para a região. Mas pensar essa mesma integração, ela exige, como o Pedro tão bem expôs, né, níveis diferenciados de exportação e que produtos a gente antevê, não é? Porque a condição de fomento, uma vez que a gente começa a entrar em algumas indústrias que exigem um maior potencial de investimento, são diferenciadas. O Brasil ele tem uma indústria nativa bastante significativa em alguns setores, mas outras que têm em si dificuldades incipientes. Há uma baixa diversificação, por exemplo, na exportação do agronegócio aqui brasileiro, que é muito pautado pela soja, né? Tão falada soja, e que é basicamente das 5 mercadorias de maior potencial de exportação do Brasil, que tem garantido a nossa balança de pagamentos na ordem que a conhecemos desde os anos 2000, mas que de fato fortalece um ciclo de monocultura que prejudica
um potencial maior de aproveitamento econômico, inclusive do espaço amazônico. Mas se a gente coloca isso em perspectiva, reformar o sistema de infraestrutura brasileiro pensando nesse macrocosmo que eu entendo tal qual o Pedro, que ele envolve energia, envolve telecomunicações e envolve, no limite, o desenvolvimento do interior do Brasil, potencializa o aparecimento de novas mercadorias para exportação que vão ter públicos distintos de consumo. Por exemplo, o consumo da soja não é necessariamente o consumo do açaí. Ele é basicamente completamente diferente. Um serve para insumo agrícola e o outro tem um potencial ali até de alimentação humana. O exemplo da mandioca, para o outro mercado extra-regional brasileiro de maior impacto para a microempresa, que é o mercado lusófono, ele representa bem essa dinâmica e que, uma vez que essa intermediação facilite uma complexificação da indústria nacional e também possibilite a construção de novos portos brasileiros, esses portos não têm uma orientação definida. Pode-se facilitar uma exportação para a África também. A integração, uma vez que ela é consolidada, eu acho que essa é talvez o maior aspecto que eu posso pontuar aqui, é que uma vez que a infraestrutura está posta, ela pode ser utilizada por um povo. Essa é a natureza de um fator de produção alterado. Uma vez que isso seja proposto, uma vez que a gente possa ter uma mediação direta de relações bilaterais, isso pode servir como dínamo para transformar outras estruturas que a gente não tem, talvez, bem localizado no primeiro momento, uma medida mais direta, mas que facilitam, talvez, outros mercados. É, até para fechar, não é? Eu acho que eu saio encadeando alguns temas aqui, mas a gente vê, por exemplo, um crescimento, como o Pedro também falou, da exportação de um valor agregado maior para os mercados árabes voltados ao frango, também a alguns outros produtos como carne congelada enfim. Esses mercados estão diretamente ligados tanto ao Brasil pelo Atlântico, como temos visto com essas facilitações comerciais dos últimos anos, mas também podem ter acesso pelo Pacífico. Mas o que serve para esses países também serve para novos mercados consumidores que têm surgido no Sudeste e no Sul asiáticos, que a gente não pode perder de vista. A gente muito fala aqui, de fato, tem sido um tema mais premente, a gente conversar sobre a relação China-Brasil. Mas se a gente for pensar em mercado consumidor, a gente tem de começar a pensar no que é o Punjab indiano, ou o que é que tem acontecido com o desenvolvimento do Egito, e assim em sequência. Porque se for esse de fato um novo viés de sustentação de uma balança de pagamentos que pode ficar ameaçada por entrada de produtos de alto valor agregado no Brasil. Então isso também tem que ser analisado para que haja talvez alguma dinâmica de substituição. Quando a gente chega finalmente, nos mercados de alta monopolização, sobretudo nos industriais, como o setor de automóveis, a- eu digo para vocês assim, com muita humildade, que a gente está num mundo muito novo. A gente está num mundo onde exploração aeroespacial tá em voga, está num mundo onde basicamente tem empresas de automóveis surgindo em mercados regionais dentro da China que são, de fato, de muito difícil competição. E que elas vão se ramificar pelo mundo, da mesma forma que houve na indústria de trens e, sabe, é um novo competidor com um potencial muito grande no seu mercado doméstico e que tem o poder de projeção muito maior justamente por ter feito esses fundamentos econômicos um pouco antes e que não participam de fato, não tem essa tendência do que é uma série de fatores de produção aqui que a gente tem que fortalecem um ciclo negativo, talvez, não sei, mas de doença holandesa, como alguns chamam, né, como o Besser chama, e que podem nos manter ali numa condição de exportadores, né, só de commodities. O destino é fazer, e eu acho que esse é o ponto de comum, fazer o inverso. Fortalecer a indústria, achar novos setores, guiar um processo de transformação que seja condizente. Talvez daí a dinâmica do que é uma sinergia. Mas dos países que compõem a Rota da Seda, daqueles que foram elevados de relação de cooperação,
o que se tem visto foi a abertura seletiva do mercado chinês ao valor agregado de médio tamanho e de mais alto valor. Então, tem se visto aí, talvez, uma possibilidade de entrada de certos segmentos. Agora, claro, isso cabe planejamento. Eu não poderia concordar mais. Cabe planejamento também. Então, é isso. Eu espero que eu possa ter respondido as perguntas. Obrigado. Muito obrigado, Samuel. Eu quero agradecer muitíssimo a participação do Pedro, quero agradecer muitíssimo a participação do Samuel. Esse tema a gente deve voltar a ele, porque na assinatura dos acordos dos 30 e, 30 e tantos, 38 ou 39 acordos, né, o protocolos assinados entre o Brasil e a China na visita do Xi Jinping, alguns deles, inclusive essa segunda medida, que é o plano de cooperação em torno de uma série de projetos do Brasil e o projeto Cinturão e Rota, eles foram objeto da formação ou da proposta de formação de grupos de trabalho em ambos os países, tal, que tem que apresentar propostas, etc. A gente deve voltar a esse tema um pouco mais na frente, né? Eu quero agradecer muitíssimo, então, ao Pedro, quero agradecer muitíssimo ao Samuel e quero desejar a todas as pessoas que estiveram conosco uma boa noite e os convido novamente para estarem conosco na próxima segunda-feira.